Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui em mais um vídeo e neste vídeo eu finalmente trouxe para vocês a minha lista de vitorianos favoritos. Quando eu estava montando, vendo ali quantos livros vitorianos eu já li na minha vida, eu descobri que eu li bastante, eu li até mais do que eu achava que eu tinha lido. Foi um pouco complicado escolher 10, então eu acabei escolhendo 12 livros e esses livros estão mais ou menos na ordem que eu tenho preferência, né, que eu gosto mais, então eu vou começar do, não diria menos preferido, mas o que está mais embaixo ali da lista para o topo da lista. Isso quer dizer que os últimos livros que eu mostrar são realmente aqueles favoritos, os queridinhos, os meus vitorianos mais queridos até hoje. Lembrando que essa lista, claro, ela pode ir mudando com o decorrer do tempo, né, eu tenho ali muitos vitorianos que eu quero ler, não só pro Booktuber, mas também fora do Booktuber, vitorianos que eu conheci aqui no YouTube, graças às Booktubers que eu sigo, lá no Instagram também, pessoas que leram e comentaram, então minha lista de vitorianos também aumenta bastante. Então vamos começar. O primeiro vitoriano que eu vou mostrar aqui para vocês é um livro que eu li este ano, é um autor vitoriano também que eu não conhecia, eu conheci este ano, que foi o Longe deste Insensato Mundo, do Thomas Hardy. Eu não conhecia nada, é do Thomas Hardy. Eu sei que tem muita gente que gosta pra caramba, tem gente que não gosta muito, né? Esse aqui é o livro que a gente pode considerar o mais feliz do Thomas Hardy, apesar de nós termos aqui alguns momentos um tanto trágicos, né? Sem dar muito spoiler. A mocinha desse livro, que é a Bathsheba Everdeen, né? Que é a protagonista da história, né? E ela é uma moça que acaba herdando uma fazenda, ela vai morar nessa fazenda, vai ser dona, né? Proprietária. E lá ela acaba se envolvendo numa espécie de triângulo quadrilátero amoroso, né? Então tem alguns personagens masculinos que se apaixonam pela Bathsheba, e a Bathsheba, ela tem ali que fazer uma escolha, né? Ela tem que pesar muito bem o que ela vai querer para a vida delas, né? Quem são os rapazes, e cada um deles tem algumas características bem marcantes, né? O meu preferido, realmente, meu personagem preferido desse livro foi o Gabriel Rook, né? E esse livro, ele tem uma adaptação para o cinema, que é o filme de 2015. Tem outros filmes também, mas o de 2015 é o mais conhecido, eu assisti e recomendo muito. É um pouquinho diferente do livro, mas eu acho que a adaptação do filme ficou melhor porque deixou a Bathsheba menos chata. Eu acho ela, assim, principalmente no começo do livro, bem insuportável, mas depois ela, enfim, ela me ganha no final da história, mas eu tive dificuldade de gostar dela, mas a história é maravilhosa, se passa no campo da Inglaterra, então aí vale a pena conhecer este livro aqui. O meu próximo vitoriano é um de autor muito conhecido que vocês vão ver mais nessa lista, que não é ninguém menos do que Charlie Dickens com seu livro Um Conto de Natal. Essa minha edição, ela vem aqui não só com conto de Natal, ela vem também com outros contos natalinos, né? Dickens escreveu vários contos natalinos no decorrer da sua carreira, né? E o Conto de Natal, gente, todo mundo conhece a história, né? A história do Ebenezer Scrooge, né, que odeia o Natal, que não gosta de Natal, que é um homem avarento, até que nas vésperas do Natal ele começa a receber as visitas, ele recebe a visita do seu ex-sócio, Jacob Marley, e depois a visita dos fantasmas do Natal, dos natais passado, presente e futuro, né? E essas visitas acabam mudando, assim, drasticamente a vida do Scrooge. É uma história linda, maravilhosa, todo ano eu leio no Natal. Eu tenho um projeto de ler. Isso aqui eu acabei lendo de uma vez só, mas o Dickens tem outros contos natalinos também. E eu vou recomendar para vocês mais um, se não me engano esse conto tem também em português, que é chamado The Chimes, né? Eu vou deixar a capa aqui, tá certo? E é uma história assim maravilhosa, é muito pouco parecida com o Conto de Natal, mas ela se passa no ano novo e tem algumas reviravoltas ali que eu acho bem bacanas, bem interessantes. O próximo livro da lista é um clássico da literatura juvenil, que é A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. Esse livro eu li já faz muitos anos, eu lembro que eu estava ainda na escola quando eu li. Eu me diverti muito, muito, muito. Essa aqui é uma edição bem antiguinha, há outras edições mais novas que saíram nos últimos anos, e vai contar aí a história também, que é muito conhecida, muito famosa, do jovem Jim Hawkins, né, que ele ali vive na hospedaria dos seus pais, né? E até que um belo dia aparece lá um marujo meio estranho, com algumas histórias ali, né, um pouco esquisitas, e o Jim acaba se envolvendo numa caça ao tesouro. Então, é uma história juvenil, né? Tem uma linguagem mais simples, tudo que a gente imagina sobre piratas graças a esse livro. Foi adaptado várias vezes para o cinema, para a televisão, então é uma história muito conhecida, muito famosa. Se você não leu, eu recomendo muito, muito mesmo.
O próximo vitoriano da lista, ele tinha que aparecer nessa lista. Eu não podia não mencioná-lo nessa lista, porque ele é um personagem que está presente na minha vida há muitos anos. E eu tenho um projeto de leitura, né? Eu tô pensando em fazer um projeto de leitura aqui pro canal, de várias releituras, né? Então eu vou começar com David Copperfield, mas eu pretendo trazer também releituras das aventuras desse personagem, que é ninguém menos que o Sr. Sherlock Holmes. E esse aqui é um Estudo em Vermelho, que é a sua primeira aventura, né? E eu tenho um carinho muito grande por esse livro, porque foi o primeiro livro que eu li do Sherlock, por onde eu tive contato com toda a mitologia do personagem. Aqui nós também conhecemos o Watson, então ele também, né? O Watson acaba conhecendo o Holmes nessa história. Então, se você fica um pouco perdido, que não sabe por onde começar Sherlock, eu recomendo você começar pelos romances. E esse aqui tem que ser o seu primeiro. Muita gente gosta do Cão dos Baskervilles, que é uma excelente narrativa também, um romance bem intrigante, tem um quê ali de terror também, mas eu tenho um carinho mais especial ainda pelo Estudo em Vermelho. Então a gente aqui é apresentado ao detetive, ao que ele faz, e o mistério, né, e o crime que acontece aqui, ele é resolvido já no meio do livro, mas existe toda uma história por trás, todo um acontecimento, né? A gente volta ao passado, e aí nessa volta ao passado é que a gente vai entender por que aconteceu esse crime aqui, tanto que tá até aqui na foto, né, que o Sherlock e o Watson começam a investigar. Então eu gosto muito de narrativas assim, né, que existe toda uma história por trás para explicar aquele crime, aquele mistério que aconteceu. Então, o Estudo em Vermelho, ele não poderia ficar de fora dessa lista. O próximo livro da lista é um queridinho aí de muitos leitores, sejam leitores de romances vitorianos ou não, que é o Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Também foi um romance que eu li há 10 anos, e esse ano eu fiz uma releitura com o pessoal lá do Instagram, né? A gente fez uma leitura conjunta de Jane Eyre. É um romance surpreendente, uma história também muito conhecida. Se você não leu Jane Eyre, leia, porque é uma história incrível. É uma história que a gente chamaria de um romance de formação, né? Então, na época vitoriana, teve muito essa questão de romances de formação, e eu adoro mesmo, é um gênero que eu gosto muito de ver o personagem, né, e crescendo, o personagem lidando com os dilemas da vida. Então, e aqui nós temos tudo isso, né, que a jovem Jane Eyre, que é uma jovem órfã, que ela morava com os tios, e aí os tios acabam mandando para um internato de moças. Nesse internato ela conhece algumas pessoas, entre elas uma menina, né, a Helen Burns, que vai marcar muito a vida dela, e a partir disso ela resolve, então, depois que ela termina os seus estudos, ir trabalhar na mansão de Thornfield Hall, né, para um misterioso senhor, um proprietário chamado Mr. Rochester, que tinha uma protegida, né, uma filha adotada, vamos dizer assim. E nesse lugar começa a acontecer algumas coisas estranhas, coisas esquisitas. Ela começa a se sentir atraída por ele, né? E ele por ela, mas ela não tem certeza se ele gosta dela ou não. Enfim, é uma história de amor, mas também é uma história de crescimento, superação, de autoconhecimento, né? Então, é da Charlotte Brontë ainda o meu favorito, né? Vocês sabem que eu tô com um relacionamento bem... Como é que eu posso dizer? Um pouco conturbado com o Sr. Charlotte Brontë, né? Mas Jane Eyre tem um lugar especial aqui no meu coração. Essa aqui é uma edição que eu tenho que é bem antiga, que é bilíngue, né? Por isso que ela é mais grossa, né? E eu tenho muito carinho por essa edição, porque eu li a primeira vez nela, né? E reli também nessa edição aqui. O próximo livro, que eu também não poderia deixar de mencionar nessa lista de vitorianos favoritos, é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Eu tava vendo que eu li bastante coisa do Oscar Wilde alguns anos atrás, eu li vários contos dele, mas O Retrato de Dorian Gray realmente foi um livro que me marcou muito. Essa aqui é uma edição também que eu tenho antiga, e é uma história até que conhecida, do jovem Dorian Gray. Por influência de algumas pessoas, acaba se tornando um jovem muito vaidoso, um jovem egoísta, né? E esse rapaz, ele tem o seu retrato pintado e ele não quer envelhecer. Então, quem acaba envelhecendo é o próprio retrato dele, né? Por isso que chama o Retrato de Dorian Gray, enquanto que ele permanece jovem, bonito, apesar de que por dentro ele não é a pessoa mais legal do mundo, certo? Então, é um livro que, assim como Jane Eyre e outros também que eu vou mostrar aqui, tem um pezinho ali, é de sobrenatural, que eu também acho muito legal na literatura vitoriana, né, que tem esse aspecto ali do sobrenatural, esse aspecto do fantástico em algumas histórias. É só um toquezinho ali, mas eu acho que dá um sabor diferente para a narrativa. Então, fica aqui a dica. É um livro que eu sei que muita gente não gosta, assim,
eu entendo que não goste, mas particularmente é um livro que me marcou muito também. Eu amei, eu achei que a história, se você não conhece e quando você chega no final, eu acho que ela tem uma reviravolta aqui impressionante. Você fica realmente chocado com o final desse livro. Tem filme também, enfim, é bem conhecida também a história, mas vale a pena demais você ler. Eu acho que se não leu ainda, fica aqui a dica também. O próximo livro que também tem um quê é de sobrenatural é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, que eu tava aqui pensando, né, na minha lista de livros favoritos das irmãs Brontë, e O Morro dos Ventos Vivantes ainda continua ali, praticamente no topo. Quase, a Senhora de Wiltshire Hall quase que toma o primeiro lugar, mas O Morro dos Ventos Vivantes ainda é o meu favorito das Brontës. É uma história, não diria de amor, é uma história também de paixões, de vingança. Então é bem sombria. Vai contar a história de uma família, então, de uma família Ernestsham, que adota um garoto, né? O pai encontra ali um garoto e traz esse garoto para dentro de casa, e aí esse garoto começa ali ter uma certa amizade com a Catherine Ernestsham, só que eles, quando crescem, se apaixonam, só que a família não quer que eles fiquem juntos, e aí começa toda uma intriga, né, toda uma trama ali de paixão e vingança. É uma história sensacional, inesquecível, tem uma narração belíssima, belíssima mesmo, por mais que seja uma história sombria, né. Eu vejo a Emily, assim, a escrita da Emily, assim, maravilhosa. Eu fico me perguntando como é que teria sido um segundo romance escrito pela Emily Brontë. É uma história incrível. Pra mim, é um dos meus favoritos da vida, realmente, até hoje. Eu sei que muita gente também não gosta, não é favorito de muitos. É um livro que divide bastante opiniões, assim. Quem ama, ama muito, e quem odeia, odeia muito. Assim, não é um livro que você fica indiferente, né? Então, isso muito também se deve aos personagens, que são pessoas, assim, bem, assim, nada agradáveis. São pessoas extremamente egoístas, são pessoas que não dá pra se gostar, osso duro de roer mesmo, mas a história é maravilhosa mesmo. E essa aqui é uma edição em inglês que eu comprei da Barnes Noble, né? Ela é bem bonita. Eu recomendo demais, se você não leu até hoje, pelo menos para você conhecer a história, fica aqui a dica. Próximo livro é um livro que eu li este ano, é um autor que também eu conheci este ano, que eu já falei desse livro, assim, milhares de vezes aqui no canal. Quem acompanha desde o começo do canal já tá careca de saber o quanto eu amei essa narrativa, que é claro, o The Way We Live Now, do Anthony Trollope, entrou pra minha lista de favoritos, né? E a história, né, como eu já contei aqui pra vocês em outros vídeos, né, a história aí de uma pequena nobreza ali londrina, né, uma nobreza decadente, que com a chegada do Mr. Melmoth ali vai acabar afetando ali a vida de todos esses pequenos nobres londrinos, né? Então é uma história sensacional. O livro tem assim um ritmo e algumas decisões que são surpreendentes, né? Então é uma história muito incomum. E o Trollope, eu diria que ele é o mais diferentão ainda de todos os romances que eu já mostrei aqui. Então ele surpreende você, principalmente em algumas decisões que ele vai tomar aqui no final para alguns personagens. Então é longo, às vezes pode ser um pouco lento, mas vale muito a pena. Se você tiver a oportunidade de ler o The Way We Live Now, leia, porque você não vai se arrepender. É incrível esse romance. Como eu também já mencionei aqui, né, é mais um livro das irmãs Brontë, e esse ganhou meu coração no ano passado, que foi A Senhora de Wiltshire Hall, da Anne Brontë. Eu diria que a Anne Brontë é praticamente a minha Brontë favorita, né? Vem a Anne, depois a Emily e, por fim, a Charlotte. A escrita da Anne é maravilhosa. Eu li no inglês e eu não achei a escrita dela assim tão complicada. Eu achei a escrita dela até que bem mais tranquila do que a escrita da Charlotte, né? E eu também já li o Agnes Grey, também vou deixar a capa aqui. Se você nunca leu nada da Anne Brontë, eu recomendo muito você começar por Agnes Grey e depois você pegar A Senhora de Wiltshire Hall, que é um romance surpreendente, assim, aquele livro que você não consegue parar de ler. Quando você começa, você quer terminar a história. O romance vai contar a história de uma viúva chamada Helen, né, que chega ali numa região e ela se torna a moradora de Wiltshire Hall, né? Ela acaba alugando ali aquela casa, ela tem um filho, e aí as pessoas daquele vilarejo começam ali a contar umas histórias, a fazer uns cochichos a respeito dessa moça, né? E aí nesse vilarejo existe um rapaz chamado Gilbert Meckham, que se interessa por essa moça, né, pela Helen, só que ele também começa a se questionar, né, quem ela é, né? Será que ela realmente era uma viúva, né? Qual é o passado dela? Então ele começa a ouvir algumas até calúnias referente a Helen, e os dois realmente se gostam, só que
ali, por conta do passado da Helen, eles não podem ficar juntos e a gente vai descobrindo por que eles não podem ficar juntos e o que aconteceu com a vida dela, por que ela tá ali, né, sozinha com o filho, o que aconteceu com o marido, enfim. É uma história surpreendente também. Eu lembro que eu li no Victober do ano passado, eu não consegui largar esse livro, gente, sério. Eu quase virei a madrugada lendo, porque eu queria saber como é que ia terminar a história. É incrível, incrível mesmo, eu recomendo demais. A Anne Brontë é genial nesse livro. Uma autora que ainda não apareceu aqui na lista, mas que eu estou lendo, mas o livro dela é no Victober, é a Elizabeth Gaskell, com o seu Norte e Sul. Um romance maravilhoso, não preciso nem falar muito, gente, esse livro é incrível. Eu li 2 vezes já, eu li a primeira vez, acho que foi em 2013, mais ou menos, e depois eu reli no ano passado com algumas amigas. Vai contar a história de uma jovem chamada Margaret Hale, né, que ela mora ali no campo, e ali por algumas decisões dos pais, ela precisa deixar a sua casa ancestral e morar em Milton. E em Milton ela conhece ali um grande proprietário de fábrica chamado Mr. Thornton, né? Só que eles dois são pessoas extremamente diferentes um do outro, eles, né, enfim, foram criados de uma forma completamente diferente. A Margaret faz parte ali de uma pequena nobreza que estava já um pouco meio que desaparecendo já na época. O Mr. Thornton, ele é um comerciante, né? Ele é um dono de fábrica, então ele não teve a mesma educação dela, e aí começa esses embates entre os dois personagens que se sentem atraídos um pelo outro, mas que por conta dessas diferenças também ficam ali separados um do outro por muito tempo. É um romance surpreendente, tem reviravoltas aqui, tem algumas questões sociais na Inglaterra, né, sobre a evolução industrial, que eu acho muito interessante, a forma como a Gaskell lidar com os problemas sociais que a industrialização da Inglaterra causou. Então vale a pena conhecer as reflexões dela a respeito disso. Um romance incrível, incrível, incrível mesmo, maravilhoso, um queridinho. E eu também recomendo a minissérie da BBC, caso você já tenha lido, que também é maravilhosa. Por fim, eu não podia deixar de fora O Grande Esperança, do Charles Dickens, que esse livro eu reli também esse ano, eu reli em português. Vou deixar aqui a capa da edição em português que nós temos. E a primeira vez que eu li foi nessa edição aqui da Wordsworth Classics. E, gente, tá toda rabiscada a minha edição, olha isso. Tá toda rabiscada, toda marcada, né? Porque o inglês do Dickens nesse livro é um pouquinho complicado, é bem mais difícil, né? Ele usa muitas palavras diferentes que a gente não está acostumado a ver em outros livros, até mesmo em livros clássicos. Mas assim, vale a pena o esforço se você quiser ler em inglês. Mas nós temos também uma tradução que saiu pela editora Penguin e Companhia. E O Grande Esperança vai contar a história do jovem Pip, né? Que ele é órfão. Aí morava com a sua irmã e o marido da sua irmã. Ele acaba recebendo ali um protetor, um benfeitor, que vai transformá-lo em um jovem cavalheiro. E aí ele começa ali toda a sua saga, né, para se tornar um cavalheiro, mas ao mesmo tempo ele, né, vai ter que lidar com muitos dilemas sobre a vida, sobre escolhas, sobre o que é de fato você ser um cavalheiro, você ser um adulto, né, ou, né, ser uma pessoa realmente ali boa, que ajude os outros. Então é mais um romance de formação também, que eu amo romance de formação, e O Grande Esperanças é um grande romance de formação. Realmente é um livro que surpreende, tem um mistério aqui, né? A gente fica se perguntando quem é esse benfeitor do Pip o livro inteiro, até que por fim quando a gente descobre, a gente fica: caramba, como assim? Eu não vi isso acontecendo. E Dickens, é claro, é sempre genial mesmo. E por fim, eu não falei dele ainda, é um livro que eu já mencionei ele aqui no canal algumas vezes, e é o meu queridinho do Dickens, realmente. Eu ficava na dúvida se eu gostava mais do Grandes Esperanças ou desse livro, mas eu vejo que eu gosto mais desse livro do que o Grandes Esperanças, que é o David Copperfield, também do Charles Dickens. Mais um romance de formação, mais a história de um rapaz também ali que precisa tomar as rédeas da sua vida depois que fica órfão. Então a gente acompanha a vida dele ali desde a infância até o início ali da fase adulta, seus amores, as escolhas, os amigos que ele faz no meio do caminho. Então uma história assim surpreendente, assim, não se enganem pelo tamanho, não acho que pelo tamanho a história enfadonha, muito pelo contrário. A escrita do Dickens é tão deliciosa, é tão gostoso de ler que você, assim, lê 100 páginas, sabe, sem nem perceber. Porque é um livro que eu falei pra vocês que eu quero fazer uma releitura ainda esse ano, né? Que eu ia começar agora no final de outubro, pra fazer aqui um vídeo pro canal, pra contar mais pra vocês sobre essa história. Então, se você tem vontade de ler David Copperfield, leia, por favor, leia esse livro, que você não vai se arrepender. Então é isso, pessoal.
Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.